Bom dia, irmãos. Graças a Deus podemos estar aqui um domingo mais. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje e poder continuar com os estudos da família. Estamos já quase nos últimos, basicamente no penúltimo estudo. En este domingo vamos a estudiar sobre el sacerdocio do lar. ¿Cuántos de aquí quieren ser un sacerdote do lar? Bueno, vamos a ir conociendo un poco más sobre este tema. Y yo espero que al final del culto sí quiera ser un sacerdote do lar. Mas ya vamos a entrar en el tema. Y gustaría poder orar antes de comenzar. Así que vamos a orar e deixar esse tempo nas mãos de Deus. Oramos. Deus, estamos muito agradecidos por estar aqui. Estamos muito felizes e realmente contentos porque podemos ver tua graça em nossas vidas e também em cada uma de nossas famílias. Quiero pedir que en este tiempo tú puedas ayudarme a mí para poder ensinar tu palabra, poder ser claro y poder transmitir esta gran verdad sobre el sacerdocio. También quiero pedir para que cada una de las personas que está aquí pueda prestar atención y pueda aprender de tu palabra en esta mañana. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Pai, quanto é que tu ganhas por hora? Com uma voz tímida e olhos admiradores, um rapazinho perguntou o pai a caminho do trabalho. O pai fez um gesto severo com o rapaz e disse: Olha, filho, nem a tua mãe sabe essa informação. Não te incomodes, estou cansado. Mas, pai, insistiu o rapazinho, dime, por favor, ¿cuánto ganas por hora? A reacción do pai fue menos severa y él respondió, 4 euros por hora. ¿Pode você me emprestar 2 euros então? Perguntou o rapaz. O pai ficou zangado e tratando o rapazinho de forma grosseira, disse-lhe: Então, essa foi a razão de saber quanto eu ganho? Vai dormir e não me incomodes mais, egoísta. Mais tarde, quando a noite tinha caído, o pai pensou aquilo que tinha acontecido e sentiu-se mal. Talvez seu filho quisesse comprar algo. Querendo aliviar a sua consciência pesada, ele espreitou o quarto de seu filho. Estás a dormir, filho? Perguntou o pai. Não, pai, respondeu ele. Aqui está o dinheiro que você pediu, disse o pai. Obrigado, pai, disse o menino feliz. E alcançando debaixo da almofada, tirou várias moedas. Enquanto seu pai olhava para ele silenciosamente, disse o menino: Eu já tenho 4 euros. Podes vender-me uma hora do teu tempo? Aí é difícil escutar uma coisa destas. Imagina tu que tu filho fale uma coisa assim, é complicado. Pero quero poder falar em esta manhã de como nós podemos ser, como homens, sacerdotes do lar. E para isso precisamos de tempo, passar tempo com a nossa família. Não podemos influenciar de uma maneira espiritual a nossa família, a nossos filhos, a nossa esposa, se não passamos tempo de qualidade com eles. Assim que queria poder ler com vocês o livro de Jó. Vamos a ir aí no capítulo 1 do livro de Jó. Y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 1 al versículo 5. Y vamos a ver cómo Jó es un gran ejemplo de un pai que se preocupa con el corazón de sus filhos. Capítulo 1, versículos 1 al versículo 5. Dice:
Havia homem na terra de Uz, cuyo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada por sua vez, e mandavam convidar a suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. E pois dizia, talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. En esa passagem que leemos, podemos dividir en 2 partes principais. Primeira parte seria del versículo 1 al versículo 3, donde mostra-nos o caráter de Jó e as bênçãos que Deus lhe tinha dado. Depois, nos versículos 4 e nos versículos 5, mostram a importância e a seriedade com que Jó cumpria com sua responsabilidade como patriarca da sua família, ou seja, o sacerdócio do lar. Vejamos quais eram as características de Jó como homem intercessor da sua família. Versículo 1. Vamos a encontrar ali o caráter de Jó. Veamos como era seu caráter. Jó é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em primeiro lugar, íntegro. Jó era um homem íntegro. Esta qualidade de um homem de Deus dá a ideia de ser irrepreensível, não perfeito. Não estamos a falar de uma pessoa perfeita sem nenhum erro, mas sim de uma pessoa irrepreensível, de um homem que não está dividido, que não tem uma doble vida. Sua vida interna está de acordo com sua vida pública. Basicamente, não é um hipócrita, uma pessoa de 2 vidas. Aquilo que ele acredita, aquilo que ele ensina a seus filhos, a sua família, é aquilo que ele está a viver, é aquilo que ele está a fazer. Também, ele era um homem reto. Agora, fazia as coisas conforme o padrão divino. Cumpria os requisitos bíblicos de um filho de Deus. Por lo tanto, podemos afirmar que ele conhecia a palavra de Deus e por isso ele obedecia a palavra de Deus e essa é a forma em que podemos ver que ele era um homem reto, porque ele fazia aquilo que Deus le mandava fazer. Também este era um homem temente a Deus. Andava na presença de Deus com reverência e amor. Imagina tú si en ese momento estamos aquí falando y de pronto entra un león ahí atrás. ¿Qué es el primer sentimiento que se nos ve en la mente cuando un león va a entrar ahí? Temor, es querer correr y estar asustados por la presencia de aquel animal. Ahora, el temor en sí nos lleva a adquirir o a tener una cierta actitud, un cierto comportamiento. Nos debemos de tener reverencia, pero al mismo tiempo amor por Dios. Es aquel temor, aquella obediencia, porque sabemos en quién hemos creído, porque conocemos a Dios y eso debe provocar cierto temor y al mismo tiempo amor por Él. Este temor afetaba positivamente a su conducta. Ele conhecia ao Deus que servia. Também o versículo nos fala mais sobre o caráter de Jó, e ele se diz que Jó
desviábase do mal. Es decir, ele virava as costas para tudo o que era maligno. O seu interesse maior estava em ser obediente a Deus e fazer tudo aquilo que era agradável para o Senhor. Ele rejeitava tudo aquilo que era contrário ao caráter divino. E aqui é importante ter em conta que para fazer isso se requer uma força de vontade, mas também é importante que tenhamos presente que para poder virar as costas aquilo que está mal, temos que saber qué está mal y qué está bom. En este caso, a Biblia es nosso padrão, es nossa guía para poder saber cuál es a vontade de Deus y qué es aquello a lo que temos que virar as costas y aprender a desviar do mal todo aquilo que está fora da vontade de Deus. Agora, ¿por qué es importante que yo tuviera este carácter? Ya vamos a ver, y yo no sé si tú ya has escuchado, que un sacerdote tiene que ser un hombre básicamente con estas mismas características, este mismo carácter. No podía ser un hombre que estuviera a llevar una doble vida, que estuviera intercediendo por el pueblo y entre Deus y el pueblo. No podía ser un hombre que no estuviera a cumplir con este carácter. Es por eso importante que yo fuera un hombre con estas características. También más enfrente del libro de Job vamos a ver que sus amigos, supuestos amigos, catalogaron a Job equivocadamente y lo catalogaron como un vil pecador y asociaban aquellas aflicciones que él estaba a vivir con un supuesto pecado que él podía ver, que él podía estar a vivir. También otra cosa interesante es que un mismo Señor reconoce el carácter de Job. Y si tú después en casa vas y lees los versículos 8 del capítulo 1 y el versículo 3 del capítulo 2, vas a ver que estas son las palabras de Deus no encontro con Satanás. Y Deus repite a misma descripción dos primeros versículos que acabamos de leer. Entonces, sabemos por eso que Deus conocía el carácter de Job. Y no solo Deus, también si tú después en casa, cuando tengas un tiempo libre, lees capítulo 2, versículo 9, vas a ver que a esposa de Job también le va a reclamar a Job porque aún conservaba su integridad. Es decir, a esposa también reconocía que Job era un hombre íntegro. Y esa, hermanos, es una muestra realmente de que yo estaba a vivir conforme a los padrões divinos. Ahora, os termos íntegros y reto que describen el carácter de Job no indican que no pecaba. Él mismo confesaba ser miembro de una raza caída, igual a sus contemporáneos, mas tinha buscado a Deus com sinceridade e procurava orientar sua vida de acordo com a vontade de Deus. E esta descrição de Job mostra-nos a um homem espiritualmente maduro que está a ser formado e transformado por Deus. Então, não era um homem perfeito, mas sim era um homem que estava disposto a obedecer a Deus, sua palavra, y ser obediente a voluntad de Dios. Ahora, podemos ver que en ese versículo 1 encontramos el carácter de Job. En segundo lugar, podemos encontrar en los versículos 2 y 3 a prosperidad de Job. Veamos ahí en el versículo 2, fala sobre sus filhos. Dice que Job tenía 7 hombres y 3 mujeres. Como sabemos, os filhos são como uma bênção, uma herança que Deus dá
a los pais. Y eso podemos leerlo en los salmos, por ejemplo, en el salmo que leímos, 127. También podemos ver eso en los salmos 128. En este caso, ter muchos filhos era sinónimo de que Deus tinha abençoado. Por lo tanto, podemos confirmar que yo era un hombre que había sido abençoado por Dios. Y no solo en sus filhos, con su familia. También podemos ver que con los bienes materiales. Yo tenía 7,000 ovelhas, 3,000 camelos, 500 juntas de bois y 500 jumentas. Aquí nuevamente podemos ver una numerosa lista de animales que yo poseía. Y sabemos que para tener esta gran cantidad de cosas, no era cualquier tipo de persona que conseguía dar una manutención a eso, que conseguía tener este gran número de animales. Esto también muestra el poder o la riqueza que yo tenía como hombre. Al mismo tiempo, el versículo nos fala que yo tenía seus servos. Dice que além disso, el texto también muestra una numerosa cantidad de servos. Por lo tanto, sabemos que, como el versículo dice, yo era el más rico de todos los hombres del oriente. Ahora, aquí hay algo interesante. Vimos que era importante que yo tuviera un buen carácter, un carácter íntegro y recto, mas ahora vemos que as riquezas, a prosperidad, a todas estas bênçãos que yo tenía, nunca desviaron el foco principal en Dios. Yo, a pesar de tener todas estas cosas, él sabía que lo más importante era guiar a sus hijos en el temor de Dios. Y lo más importante, ya vamos a ver en los versículos 4, era que yo se preocupaba por el corazón de los hijos y no tanto por dar los bienes materiales que él poseía y por lo tanto también sus hijos. Mas lo más importante no era eso para yo. Lo más importante era poder ensinar el temor de Dios. Y vamos a ver en los versículos 4 y 5 a paternidad de yo. ¿Cómo fue a paternidad de yo? Bueno, versículo 4 muéstranos a práctica que los hijos tenían. Veamos versículo 4, que sus hijos iban a las casas un dos otros. No, podemos imaginar que una familia donde los hermanos tenían una buena relación entre ellos, pasaban tiempo en casa, muestra que existía una buena relación entre los hermanos y por lo tanto, esto muestra que existía una unidad entre los hermanos. También hacían banquetes cada uno por su vez. Ahora, no sabemos al cierto exactamente cuál era el motivo de estos banquetes, mas probablemente era para celebrar un aniversario, celebrar algún aniversario de bodas. Mas lo importante es resaltar aquí esa comunión, la comunión que existía entre la familia, entre los hermanos, y celebraban, partilhaban los alimentos. Mandaban también a convidar a sus hermanos para comer y beber con él. Por lo tanto, los hermanos y la familia procuraban tener una unidad total. No solo era una unidad con los hermanos o una unidad dividida, procuraban una unidad total. Inclusive las hermanas que podían estar con otros casadas o podían estar ainda con su pai, mas los hermanos procuraban siempre estar todos juntos. Lamentablemente, existen ejemplos bíblicos de familias que no promoveram isto nos seus lares. Lembram a Adão? Tinha 2 filhos. Caim, o seu primogênito, que acabou por assassinar a seu irmão Abel, por causa da inveja que sentiu. Imagina tu, em este momento, escutar uma notícia assim. Sempre é uma coisa difícil, que um irmão assassine a outro irmão simplesmente porque sentiu inveja.
ou também lembram Abraão, que teve a Ismael, ao intentar ter uma descendência, e como sabemos, depois que nasceu Isaac, ambos não puderam crescer juntos, porque Ismael se estaba a burlar, estaba a reír, no sé cómo se dice, no sé la palabra para burlar, gozar de su hermano Isaac. Por lo tanto, no pudieron crecer juntos, tuvieron que, Isaac y Ismael y su mamá tuvieron que salir de un núcleo de familia. No había unidad. Esaú y Jacob, filhos de Isaac, tiveram grandes problemas também por o engano e a mentira em sua família. Jacó também amava mais ao seu filho José. Isto provocou inveja nos seus filhos, o que levou a vender a José como escravo. Imagina agora tu estás aí chateado com teu irmão porque tua mãe ama mais a tu irmão e tu vas a dizer, eu te vou a vender a ti como escravo e mandas a tu irmão para outro lugar. É difícil pensar em grandes conflitos como estes, mas a Bíblia mostra-nos exemplos assim. E eu sei que possivelmente existam, e é uma realidade, existam problemas em famílias assim ou inclusive pode ser hasta pior. Os filhos de Jó aprenderam a festejar juntos e não entrar em conflito uns com os outros. Eles estavam unidos e amavam-se. Eu acredito firmemente que esta união na família de Jó foi o fruto do trabalho de Jó como pai e como sacerdote do lar. Ele fomentou um clima, um ambiente de amizade e afeto, amor em sua casa. Tanto assim que aquela ensinança que Jó estava a fazer com seus filhos pequenos, isso se manteve assim hasta que seus filhos foram adultos. Acredito firmemente que foi esse trabalho e esse fruto de um homem com um caráter como o caráter de Jó. Agora, veamos versículo 5. Versículo 5 mostra-nos agora a prática do pai. No versículo 4 estava a prática dos filhos. Versículo 5 encontramos a prática do pai. Diz assim: quando os dias de seus banquetes haviam passado, Jó os chamou e os santificou. A passagem nos ensina que depois de estes dias de festa, de estes banquetes, Jó chamou a seus filhos e os santificou. Esta prática mostra a importância e a seriedade que Jó atribuía à obediência a Deus. Agora, esta palavra santificar nos dá a ideia de uma separação, ou seja, de uma consagração de um objeto ou de uma pessoa para um fim específico. E aqui há um exemplo, acho que é um exemplo muito claro, e é que nós, em nossas casas, temos objetos específicos para diferentes coisas. E agora se me olvidou, esqueci o nome para limpar a sanita. Sempre se me olvidou. Piazá. Temos todos isso em casa. Isso tem um objetivo e tem um propósito para limpar a sanita. Agora, tu quando vas de manhã para o trabalho, acordas para ir à escola, tu primeiro que quieres fazer é ir a lavar os dentes, limpar os dentes. Tu não vas a usar o piazá para limpar os dentes. Isso tem um objetivo especial e não é para tu boca. Isso é para limpar a sanita. Tu não vas a pegar em isso e vas a lavar os dentes, estás a usar um objeto para um propósito errado. Tu tens que pegar na escova e lavar os dentes, tá bem? Ok. Então, podemos entender que esta palavra santificar é uma consagração de um objeto, uma pessoa para um fim especial. Jó estava preocupado com esta consagração de seus filhos para Deus. Agora,
versículo 5 también nos dice que yo levantábase de madrugada y ofrecía holocaustos según un número de todos ellos. Este hábito, esta acción de levantarse de madrugada, muéstranos la importancia que yo daba a este servicio. Él atribuía cierto grado de urgencia para ir a hacer esta tarea de ofrecer holocausto. Por lo tanto, él lo hacía de madrugada y como sacerdote de su casa, él dice que ofrecía este holocausto según un número de sus hijos. Por lo tanto, él ofrecía 10 holocaustos. Normalmente se hacía holocausto de un animal entero y probablemente era un buey. Así que fueron 10 bueyes los que yo sacrificó. Y eso probablemente era feito cada año, después de haber cumplido con aquella costumbre de los hijos de juntarse y hacer un banquete. Al final de estos banquetes yo tenía esta costumbre, este hábito. También podemos ver algo importante aquí y yo quiero que pensemos muy bien en esto, y es que yo dice, tal vez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Dice que yo realmente estaba preocupado pelo coração dos seus filhos. Agora, o versículo no está a decir que os filhos estaban a viver siempre en pecado y que por eso yo estaba a hacer un sacrificio. Porque el mismo versículo dice que yo pensaba, tal vez tenham pecado os meus filhos. Yo, como pai, entendía y estaba preocupado con la vida espiritual de sus filhos. Yo sabía y era consciente de que sus filhos precisaban esa intercesión para ser perdoados por Dios. Ahora, este sacrificio, lembran que era para trazer perdão, y yo nos muestra que su motivación era a correcta. Su motivación por hacer este sacrificio, este holocausto, era para que el corazón de sus filhos estuviera reconciliado con Dios. Porque cuando el corazón realmente es transformado y es limpio, se va a tornar evidente en actitudes, se va a tornar evidente en dejar cierto tipo de cosas, de pecado, cuando el corazón es transformado. Ahora, también otra cosa interesante al final de este versículo 5, miren lo que dice el final del versículo 5. Dice, así o hacía yo continuamente. Así o hacía yo continuamente. Y esta frase indica que esto era una costumbre de yo. Era algo que él regularmente hacía. No quiere decir que él lo hacía todos los días. Es decir, que todos los días él sacrificaba animales por sus filhos. No. Si leemos bien los versículos anteriores, vamos a notar que estos sacrificios, estos holocaustos eran depois de terem passado os dias das suas festas. Aqueles encontros, depois de haber passado, fazia eu este holocausto. Agora, eu agiu como sacerdote da sua família, ok? Esse tipo de sacerdócio não é o que foi nomeado para os levitas, que foi no tempo de Moisés, quando entrou a lei. Porque yo vivió en el tiempo de los patriarcas. Probablemente fue contemporáneo de yo, inclusivemente pudo haber sido antes. Por eso debemos entender que este tipo de sacrificios, holocaustos, sacerdocio, fue específicamente el que se vivió en los tiempos de los patriarcas. Ahora, podemos ver en la escritura cómo existen ejemplos sobre este tipo de sacrificios. Rápidamente, lembren a Abel, que ofreció un sacrificio a Dios, y aquel sacrificio se tornó como envidia
para su hermano, porque él también llevó una oferta que no fue agradable para Dios. Noé también ofreció un holocausto a Dios después de dejar el arca. Después de acabar el diluvio, Noé también dio un holocausto a Dios. Abraham construyó un altar para adorar a Dios después de que Dios los llamó y le prometió una heranza. Podemos ver infinidad de ejemplos así. Y esta fue una forma de aproximarse a Dios en el tiempo de los patriarcas. Y como podemos ver y podemos entender esto cuando leemos estos ejemplos, y es que esta responsabilidad estaba sobre a cabeza da família, o líder tribal, o chefe da família. En este caso, yo era un mediador entre Deus y su familia. Agora que já conhecemos a Jó cumprindo su papel de família, devemos perguntar-nos o seguinte: devo eu também cumprir com essa responsabilidade? Devo eu também ser um sacerdote de minha casa, de meu hogar? Agora, não fiquem chocados com a palavra sacerdócio, porque eu não estou a dizer que a partir de agora todos os homens desta igreja temos que ir e comprar túnicas, ou temos que ir a comprar bois para ir a sacrificar e fazer holocaustos. Talvez pode ser que tengamos que matar um boi, mas é para fazer uma carne, um bom assado, uma coisa assim. Aí sim é válido. Fazer um churrasco, como se diz aqui. Mas não é esse o sentido. Não é esse o sentido do sacerdócio em nosso tempo. Quando falamos do sacerdócio como sacerdócio anular, estou me referindo a homens que cumprem seu papel de líderes espirituais e eles estão preocupados com a santidade e o crescimento espiritual de sua esposa e filhos. Agora, como ser um homem intercessor na minha família? Como ser um homem que cumpre com o sacerdócio na família? Lembram a Jó e qual foi o primeiro ponto que vimos? Como era o caráter de Jó. Jó foi descrito com 4 palavras importantes. Ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se apartava do mal. Um homem que cumple com seu papel deve ser um homem de caráter como o caráter de Jó. Agora, também devemos ter em mente que somos chamados como homens e como cabeça de nosso lar, somos chamados a fazer esse trabalho. Se vamos aí a Efésios 5:25, se podem ir aí, Efésios 5, de los versículos 25 al 27, y este es un versículo que se ha leído varias veces, sé que muchos de aquí ya conocen el versículo, pero vamos a leer este versículo. Dice, Efesios 5, 25 al 27. Dice, maridos, amai vossa mulher, como también Cristo amó a iglesia, y asimismo se entregó por ella, para que a santificase, tendo purificado por medio da lavagem de agua pela palavra, para apresentar a sí mismo iglesia gloriosa, sin mácula, ni ruga, ni coisa semelhante, porém santa e sin defeito. Cristo e a igreja são um modelo para o lar. Como Cristo santifica a igreja, assim essa responsabilidade de um homem para com sua esposa e seus filhos. Igualmente, esta palavra santificar, já vimos que era separar para um propósito especial. Um marido deve fazer isso com sua esposa. Conservá-la pura, não contaminada. Em outras palavras, promover o crescimento espiritual dele. E como é que um marido consegue fazer isso? O ênfase está em uma liderança masculina que proporciona o crescimento espiritual à esposa e também
cerca a família com a palavra de Deus. Temos que entender uma coisa também, e é que é muito raro, é muito pouco praticado, muitas vezes, o pastoreio na família. E pensamos que o pastor da igreja é quem deve fazer o trabalho de pastorear. Pero cada um de nós, como esposos, temos essa responsabilidade de pastorear o nosso lar. Temos essa responsabilidade de guardar pura a nossa esposa. E esto só vai chegar quando o homem tenha essa liderança masculina que proporciona este crescimento para a família. E isso não significa que o homem necessariamente tem que ser um teólogo experto em todas as línguas bíblicas, hebraico, grego. Não necessariamente é isso, mas sim que o homem conheça a Bíblia, pratique a Bíblia e además seja um homem de caráter, como já vimos anteriormente, e que este homem possa transmitir esta liderança e este crescimento espiritual em sua família. Agora, talvez tu estás aí sentado e dizes, pero eu não estou casado, eu ainda nem estou pensando em ter uma esposa ou filhos, eu não estou pensando nisso agora. Vou ler umas palavras de Augusto Nicodemos sobre esse pensamento. E diz: uma das razões pelas quais desaconselhamos veementemente que uma mulher crente case com um homem descrente é exatamente porque ele não terá condições de exercer o papel de santificador da esposa, de ser seu líder espiritual. Aos jovens que estão planejando se casar com um homem que não é crente, devem ponderar seriamente esse aspecto. Elas não terão o apoio, a liderança e o estímulo espiritual que somente um marido crente pode trazer. É verdade que não basta que o marido seja crente para que isso aconteça. Ele terá de ser um crente dedicado, viver em comunhão com Deus e assumir plenamente seu papel de líder espiritual da esposa. E o rapaz que está pensando em se casar deve pedir a Deus que o prepare para o casamento, para que possa viver e assumir esta responsabilidade. Importante que aquele jovem, jovens que ainda não estén casados puedan ter isto em mente. Devem procurar um homem, uma mulher crente, para que esta verdade da família e sacerdócio no lar pueda ser efetivo. Não pode ser que no puede llegar un marido no creyente a pastorear un hogar de una mujer que es creyente. Es difícil, hermanos, y es por eso importante que los jóvenes tengan eso en mente. Ahora, joven, pensa en esta pregunta. ¿Você está se preparando para ser un verdadero líder espiritual de su familia? ¿Cómo? Si ya está enamorando o se está preparando para um casamento, você já é um líder espiritual no relacionamento? Agora, para os casados, uma autoavaliação, pergunte-se isso. Você proporciona momentos para que sua esposa tenha um tempo a sós com Deus, inclusive ajudando com as crianças pequenas, se for necessário? Você compartilha com sua esposa o que Deus está fazendo em sua vida? Você dirige sempre que é possível um tempo devocional com sua esposa e família? Você confronta e disciplina o pecado na vida de seus filhos ou deixa tudo para a esposa? É uma pequena autoavaliação que cada de nós devemos fazer, e se não estamos a cumprir com aquelas coisas, é momento, irmãos, homens principalmente, de começar a viver conforme aquela responsabilidade que nós temos no hogar.
para ir terminando, vimos en primer lugar vimos cómo ser un hombre intercesor en la familia y que es sacerdote nular. Vimos que tenemos que tener un carácter, como tenía yo, que es importante. Vimos que tenemos que entender el llamado que ya fue feito para nosotros como pastores de nuestro hogar, mas también tenemos que entender que a prioridad es o espiritual, a vida espiritual. Con esto no estoy a decir que, si mi filho precisa unas calzas o precisa unas tenis, yo voy a dejar así hasta que no, el zapato ya, hasta que tenga el pie por fuera, voy a comprar un zapato. No significa eso, hermanos, significa que nos tenemos que por prioridades. Y es prioritario a vida espiritual de nuestros filhos. É prioritário a vida espiritual de nossos filhos. Terceiro, devemos disciplinar, mas também instruir. Não só é preciso dar vara, mas também é preciso instruir, poder ensinar a nossos filhos que aquilo que ele está a fazer está errado, que é pecado, e desta mesma forma, discipular e dirigir a nossos filhos a Cristo. Porque o mais importante, irmãos, é como o Joe estava a fazer, ver o coração dos filhos e saber que se meu filho chegar a morrer, por mais coisas que eu entreguei a meu filho, coisas materiais, se meu filho ainda não conhece a Deus e chegar a morrer, todos sabemos qual vai ser o destino de uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo. E é por isso importante que prioritário seja a vida espiritual da família. Também devemos promover esta atmósfera de comunhão, unidade no lar e procurar sempre passar estes tempos de qualidade. Criar um hábito, irmãos, de orar juntos, de fazer o culto de adoração, de cantar, de começar a criar esta atmósfera de comunhão. E também, irmãos, em último lugar, ser constantes. Ser constantes. Não sei se eu sou o único que tenha problemas com isto, mas é ser constante. Quando começamos com uma coisa, permanecer em aquilo. Se tu e tua família e tua esposa decidiram começar a fazer cultos uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, o que seja, continuar e ser constante. É importante que nós entendamos a importância de ser um sacerdote no lar, que podamos cumprir com esta responsabilidade que temos como esposos. E isto, irmãos, não é só um trabalho do homem, principalmente do homem, mas também é da mulher. E é importante que juntos comecemos a criar, instruir a nossos filhos e poder ter uma família conforme a palavra de Deus. E, irmãos, eu é um exemplo grande de isso. Um homem de caráter, um homem que não desviou sua mirada, apesar de ter riquezas, ele sabia a importância de trabalhar na vida espiritual da família. É importante isso, irmãos, e que juntos, como família, podamos dar esta importância à vida espiritual de nossa família e nossos filhos. Vamos a orar e acabamos. Deus, estamos muito agradecidos por tua palavra, que podemos conhecer a vida, o exemplo de Jó, ver como ele foi um líder espiritual, foi um sacerdote em seu lar, ver como seu caráter estava de acordo com aquilo que ele mostrava externamente. Vemos também qual era seu objetivo e seu foco estava colocado em Cristo, estava colocado na vida espiritual de seus filhos. Vemos também como ele deu importância às coisas espirituais por encima do material. Que nós, como homens, principalmente, podamos aprender deste exemplo e começar a cumprir com a responsabilidade que temos como pastores do lar, como sacerdotes do lar, e que também juntos, como família,
podamos comenzar a vivir conforme a tu palabra y ser una familia que esté de acuerdo con tu voluntad. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos acabado. Tengan un buen inicio de semana. ¿Sí?